Batalha mortal com 2 decibelímetros entre a caixa de som Filco PCX 24000 contra a caixa de som Pulse SP 508. Que antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da votação, pois ela quebrou todos os recordes aqui do canal e também do canal do som. O meu muito obrigado pelo seu voto e pela sua consideração. Dito isso, bora começar com o duelo em área aberta com 2 decibelímetros e logo em seguida o duelo de subgrave. Nesse primeiro duelo, vitória para a caixa de som Pulse SP 508. Mas você vendo as duas tocando a mesma música, qual te agradou mais? Vamos agora para o duelo de subgrave. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. E no duelo de subgrave por 3-2, vitória para a caixa de som Pulse SP 508. Nisso, se você interessou em adquirir qualquer uma das duas, aqui na descrição do vídeo tem o link de compra delas lá no Mercado Livre em até 18 vezes sem juros, mais frete grátis. Aproveita e já compra a capa de proteção que eu uso e recomendo nas minhas caixas de som. Nisso, se você estiver precisando de capa de proteção para outro modelo de caixa de som ou mini system, é só me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. Dito isso, vamos agora para o duelo de grave. 100 Hz. Noventa Hz. Oitenta Hz. Setenta Hz.
60 Hz. E no duelo de grave, também por 3-2, vitória para a caixa de som Pulse SP508, que com esse resultado, ela se torna a vencedora absoluta dessa batalha mortal. Que independente do resultado, a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP508 é essa. Para quem está em busca de uma caixa de som para usar em festas em sítios e mandar o som bem longe, vale a pena. Para quem vai usar bastante microfone nela, também vale a pena, principalmente pelos recursos que ela oferece para microfone. E o que mais me agrada nela é a garantia de 3 anos sem cobrar nada mais por isso. Sem dúvida, esse é o grande e principal diferencial, na minha opinião. Já a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som Philco PCX 24000 é essa. Até o volume 3, você percebe um certo chiado no tweeter dela. Do volume 3 em diante, você já não percebe mais o chiado. Já com relação à equalização que mais me agradou, como na Philco PCX 35000, foi a equalização rock. Mas a que eu prefiro usar nela, do meu gosto, é a equalização manual. Eu coloco ela na equalização rock e coloco a equalização manual, com mais 8 no grave e mais 8 no agudo. O reforço nos graves, eu percebi ele quando você está com as equalizações pré-programadas, tipo a Flat, a Classic, você consegue perceber um ganho mais acentuado nos graves, com a equalização do X-Bass. Já com tudo no máximo, no agudo e no grave, você não percebe ganho de potência ativando o reforço nos graves. Nisso eu percebi que ela tem um bom grave, ela tem um subgrave, tanto que ela puxa de grave misto para grave macio. Não é aquele grave prolongado, mas ela puxa mais para grave macio. O tweeter dela tem bastante força. Me surpreendeu porque normalmente eu não gosto de deixar a equalização de agudo no máximo. Mas quando eu estava testando ela, eu diminuí a opção do agudo até mais ou menos mais 5, e aí eu comecei a sentir falta do volume. Então eu voltei para mais 8 agudo e mais 8 grave. E foi a forma que mais me agradou nela. Normalmente é difícil uma equalização manual com tudo no máximo me agradar. Mas no caso da caixa de som Philco PCX 24000, foi a equalização que mais me agradou. Lembrando que a intenção com essa batalha mortal não é de engrandecer nem de desmerecer uma das duas, e sim de te passar uma noção através do decibelímetro e da minha opinião, que são coisas totalmente distintas. Porém, se você ainda quer conhecer elas ainda com mais detalhes, nessa playlist você vai conferir todos os pontos positivos e negativos das duas, na minha opinião. Vai lá conferir, pois todos eles são continuação desse vídeo.